muitas coisas estão sendo removidas dentro de nós e isso é tão gratificante, é tão precioso quando a palavra de Deus ela consegue fazer em nós, cumprir em nós o propósito para qual ela foi enviada, que é nos edificar como igreja, é nos dar equipamentos para que a gente não se perca, nos dar condições, né, escudo para que a gente possa nos defender dessas investidas de Satanás. Assim como Jesus no deserto foi levado pelo Espírito Santo e ali com a palavra ele resistiu a Satanás, ele expulsou a Satanás, ele reprovou a Satanás com a palavra. E quando o próprio diabo estava falando uma verdade na criação, que se Jesus prostrado adorasse a Satanás, todos os reinos ele daria, ele falou, na verdade, isso daí é verdade. Se eu me prostrar, isso acontece. Então, a palavra é arreda-te. Sai daqui. Se todo aquele que se prostrar a você, você só tem um poder de dar o governo deste mundo, o poder neste mundo. Mas quando nós olhamos que a nossa caminhada é para uma vida eterna, duradoura, é tão gostoso estar reunido com a igreja. É tão gostoso estar debruçando na palavra, aprendendo da palavra de Deus. E não cobre de mim, não cobre do outro o desdobramento da palavra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai primeiro processar em nós, tornar isso uma verdade para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade? É. Mas muitas vezes ela não é uma verdade para você. Então, quando a palavra de Deus se torna verdade para nós, dentro de nós, aí você luta. Aí você tem força para lutar. Aí você tem força para lutar, não no sentido de defender só a palavra, defender a crença, defender o que nós acreditamos, mas lutar nesta caminhada, porque todo o empecilho, toda a dificuldade, todos os obstáculos que vierem. Quem já jogou videogame tem as fases, né, das dificuldades, os monstros, os bichos, água, fogo. Mas quando nós estamos revestidos da palavra de Deus, o Espírito Santo habita em nós com a palavra de Deus, nós vamos resistir a todas as investidas de Satanás. Então, uma igreja forte, uma igreja que anda pela palavra de Deus, uma igreja que olha a palavra de Deus e fala, não tem outro alimento. Esse é o alimento. Não tem como trazer uma atração, não tem como buscar um pregador, um cantor, um artista e dizer, olha, aqui vai acontecer porque estamos trazendo esse tipo de artifício para a igreja. Não. A igreja que debruçar e olhar para a palavra, essa igreja não precisa de artifício. Essa igreja não precisa de contratar um cantor e um pregador. Essa igreja não precisa fazer um teatro para poder chamar a atenção das pessoas. Pois a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus tem mudado a minha vida. A palavra de Deus tem edificado muito mesmo o meu coração. Tem encontrado guarida no meu coração e tem me mostrado um nível diferente de ser cristão. No domingo eu compartilhei isso. Quando alguém me perguntou um dia, qual é a sua, Adilson? O que você está pensando? E eu respondi com muito enfaticamente, eu só quero uma coisa. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero seguir a Jesus de verdade. Eu quero honrar ao Senhor, embora eu não esteja conseguindo. Mas o meu alvo é esse. Amém? Queria compartilhar esse relato aqui nesse início. Vou fazer a leitura no todo. E que a gente venha prosseguir cada quinta-feira, valorizar essa reunião. De quando nós começamos, né, Val?
nos primeiros dias. A gente tentou ali, quase virou um culto, né? Uma pregação essa quinta-feira, mas rapidinho o Val já, né, chamou atenção para isso. Olha, nosso objetivo era o estudo. Isso aqui está parecendo um culto, né? E aí, bem ali que o Moilton estava chegando também na igreja, era realmente os dias que nós já estávamos já fazendo esse círculo aqui, voltando para o propósito que Deus nos levantou neste lugar, para que a gente lesse a palavra de Deus e que Ele ministrasse os nossos corações da forma que Ele gostaria. Amém? Romanos capítulo 16. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado. Irmãos Estaques, saúdem Apeles, ou Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem a Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou também arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Asíncrito, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação aos que é bom e sem malícia em relação aos que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus sejam com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto,
administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É uma carta com o capítulo encerrando aqui. Nesse primeiro versículo aqui, nós podemos ver algo que muitas vezes, quando nós começamos aqui tivemos a nossa primeira reunião de ministério. Não sei se o Val lembra. Nessa reunião saiu assuntos de ministério feminino, de usos e costumes, e eu ali, não era esse o intuito da reunião, né? Não estava ali para fazer uma reunião para definir se alguém podia fazer isso, fazer aquilo, se iríamos ter aqui na nossa igreja um dia pastoras. Não era esse o intento, né? E naquele dia assim eu fui para casa e falei, meu Deus, o que nós estamos desejando não é tratar esses pormenores, vir aqui para poder saber se vai entrar pela direita, pela esquerda, como que nós vamos agir no sentido litúrgico, né? Mas saber que Deus estava nos chamando para algo que nós queríamos avançar, dar passos em direção a esse chamado, assim como acho que uma das primeiras pregações que o Senhor nos deu neste lugar foi sobre o chamado de Abraão. Um chamado onde Deus diz, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O chamado que Deus deu a Abraão não tinha os detalhes da caminhada. Deus não deu um GPS, um mapa, dizendo, olha, é assim, dessa forma, nesse caminho, com tantos, vai acontecer. Não. Deus chama Abraão, diz, sai, e dá alguns critérios na saída, mas não dá quantos quilômetros vai ter até a terra prometida, não dá o que vai acontecer, não dá a fome, não dá a chave da cidade. Faz um chamado. E eu olhando aqui para esse primeiro versículo, que Paulo está falando à igreja de Roma, recomendando a uma irmã chamada Febe, serva da igreja em Cencreia. Ou seja, essa palavra serva, ela é dada exatamente nos escritos sagrados ao ministério de diaconia, ao ministério do diaconato, que nós muitas vezes caracterizamos muitas igrejas tradicionais apenas como um ministério masculino. E essa palavra serva, ela vem de diaconia, ela vem de servir, de receber, de dar suporte no sentido daquilo que Deus estava promovendo à igreja dele. Quando nós olhamos para a Bíblia e muitas vezes falamos de igreja, automaticamente vem o nosso ambiente como igreja hoje, né? Onde é a sua igreja? Minha igreja é o Ministério do Reino. Onde fica? Fica no endereço tal, e nós nos reunimos ali e tal. Nesses dias, a igreja, ela se reunia em pontos sem endereço fixo. E alguns irmãos chamados por Deus para servir, e no caso aqui é uma mulher no início do capítulo, para receber a igreja em sua casa.
para receber a igreja em sua estrutura, para receber a igreja em sua residência. Então ali ela ocupava, nesse caso aqui, um cargo de liderança, de diaconia, de servir, de preparar e de estar pronta a servir. Quando você não caminha pelas linhas da palavra, muitas vezes, quando você vai responder a alguém, só vem à sua mente a cultura evangélica, o costume evangélico, o palavreado evangélico. Mas quando você olha para a palavra de Deus e você percebe que Deus está balizando algumas coisas, que pela cultura, que pela tradição foi pregado como se isso aqui não existisse, que foi proclamado, olha, não, mulher aqui não pode falar nada. Tem alguns lugares que a mulher não pode falar, com referência a uma outra carta de Paulo aos Coríntios. Mas por que naqueles dias o Paulo estava dando o conselho para que a mulher não falasse? Aí nós temos que ir lá ver o que estava acontecendo naqueles dias para que esse conselho fosse validado. Nos nossos dias, nós temos visto que existem muitas pessoas, muitas mulheres usadas por Deus, usadas no dom da palavra, usadas em outros ministérios, inclusive nesse ministério aqui de diaconia, serva, liturgia. No americano, nos Estados Unidos, a palavra liturgia não é essa ideia que nós temos aqui. Qual que é a liturgia da sua igreja? A liturgia da minha igreja a gente começa às 9h45, orando, 10 horas alguém inicia com a palavra, depois tem um louvor, depois tem umas apresentações, nós ministramos aí 1 hora, 45 minutos a 1 hora de palavra e encerramos. Essa é a nossa liturgia. Então, na América, quando tem lá liturgia, é a escala de serviço, Moacir. É a escala de servir. Onde você está na liturgia hoje? Onde que você está? Olha, eu estou servindo no estacionamento. Eu estou servindo lá no departamento infantil. Eu estou servindo na porta, na recepção. Eu estou fazendo parte do serviço. Só que muitas vezes, na nossa cabeça como brasileiro, nós pensamos que é o que acontece no púlpito. Quem fala, quem prega, quem canta, quem ora. Não, a liturgia é no geral. Servir. Então essa palavra aqui, serva, faço parte da diaconia para preparar, na preparação do culto, dos encontros. Então Paulo está começando aqui exatamente direcionado a uma mulher chamada Febe, que é do ministério de diaconia. Ela estava ali recebendo a igreja de Jesus em sua casa. Amém? Val. Bom, eu só quero falar um pouquinho. Quantos que aqui estavam quando a gente começou o capítulo 1? Todos? Quem lembra do primeiro dia, do capítulo 1 de Romanos? Estava aqui, Moilton? E a gente começou contando um pouquinho da história do comecinho, como que esse livro foi escrito, nesse primeiro dia. E eu queria relembrar só que quando nós começamos aqui, a gente falou sobre, na época que foi escrito o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele foi mais ou menos 55 a 60, 59, depois de Cristo, que foi escrito o livro de Romanos. Provavelmente deve ter, a gente lendo assim, parece que foi tão rápido, mas alguns falam que demorou em torno aí, às vezes, de 5 anos para ser escritas essas 16 cartas. E que eu queria colocar, para a gente lembrar, que essa época que estava vivendo era uma época muito complicada, a situação. Por quê? Porque existia, nessa época, os romanos estavam invadindo Jerusalém aos poucos, e esse período aqui já estava bem avançado.
E se nós formos ver a história direitinho, no ano 70 depois de Cristo foi aonde foi derrubado o templo e aonde acabou tudo quanto era judeu, né, que tinha naquela época. Os romanos expulsaram eles. Então Paulo ele está num período que é muito complicado, porque ele estava fazendo uma transição do tempo da lei, implantando a graça, porém a graça estava sendo muito rejeitada ainda pelo judeu, e ainda tinha os romanos que era contra tanto quanto a graça quanto a lei. Então eles viveram um momento muito difícil. E Paulo também, por ele no começo aqui, ele ainda alguns judeus ainda não estavam considerando ele como um deles, porque ele era, né, a gente bem sabe da história que ele era praticamente um inimigo dos hebreus, ou dos judeus ali que estavam ali, dos hebreus, né, porque os judeus eram todos os povos que estavam ali. Então estava muito difícil para Paulo. Então nós lembrando só que era um momento muito difícil, e ele passou nas cartas dele, nós vimos alguns momentos eles ensinando como deveria ser para alcançar a graça, para a graça chegar tanto ao judeu quanto aos gentios, né? E nós lemos a história no decorrer que o evangelho ele conseguiu atingir a todos. Então Paulo agora ele está escrevendo esse último capítulo aqui, agradecendo, né, os irmãos que aceitaram, né, a graça, que deu a oportunidade, né, de ser ouvido por Paulo, e deram atenção ao evangelho que Paulo anunciava. E agora esses 23, são 23 personagens aí? Então esses daí posso considerar como 23 líderes dos mais capacitados. Uma seleção aqui que ele, né, ele está mandando essa carta aí, agradecendo a essas pessoas. Então era só capitulando aqui para a gente lembrar do começo, né? Eu quero comentar o verso 17, 18 e 19, rapidamente. E depois eu quero tirar uma dúvida com relação ao verso 1 com o irmão Adilson, porque eu senti que a dúvida que eu tenho, a igreja também tem com relação à fala do irmão Adilson. E como eu considero esse ambiente aqui como um laboratório espiritual de aprendizado, eu acho que com relação ao que for derramado, digamos assim, sobre nós aqui nas quintas-feiras, não pode sair daqui assunto para ser remoído. Amém? O verso 17, o 18 e o 19, o versículo, né, irmão Moacir? Assim como o versículo 1, o nosso irmão Paulo, ele vem fazendo uma advertência. Ele vem dizendo para os irmãos, estes irmãos que apoiaram o ministério de Paulo, que o próprio Cristo desenvolveu através de Paulo em Roma. Estes irmãos deram apoio, vários deles aqui, tanto na liderança, como apoio no mantimento, apoio de base, recepção, servir tanto em palavras quanto em obras materiais, em prol deste reino de Cristo, reino de Deus, ministério desenvolvido por Jesus Cristo através de Paulo. Amém? E ele faz uma advertência, como ele, Paulo, como sempre ele faz com referência ao Evangelho. Porque Paulo recebeu de Cristo a revelação de um Evangelho de amor, de combate à guerra. Guerra do quê? Guerra
do egoísmo, guerra do egocentrismo, a guerra do poder, da disputa de pódio. Paulo combate isso em todas as suas escritas. Porque quando Cristo ascende aos céus e os apóstolos que andaram com Cristo, que caminharam com Jesus Cristo, que ceiaram com Ele, que sentaram à mesa de jantar, que partiram o pão, que partiram o vinho, que compartilharam dos milagres que viram Cristo fazer em todo o seu ministério, eles partiram então dali, a partir do momento que Jesus Cristo é ascendido e eles não mais ver o homem Cristo para apalpar, sentir, eles começam a misturar algumas coisas. Eles começam a misturar lei e graça. Isso começa a criar uma certa confusão na igreja de Cristo. Porque eles começam a misturar o amor e o ódio. Começam a punir algumas coisas e acalentar outras. Perdoar algumas coisas e aplicar punição em outras. A se tornar juízes e não ministros do Evangelho. E quando Jesus Cristo vem até Paulo e se manifesta, e todos conhecem a história, que já passamos por isso a estudar o Atos, Paulo perseguia Cristo. Ele não conhecia o Evangelho. Ele não tinha temor a Deus, ele respeitava as leis. E Jesus Cristo disse para ele aqui: por que me persegues? Paulo achava que perseguia a igreja. Ele perseguia Cristo. E ele vem chamando a atenção dos irmãos e alertando o 17, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, que tomai cuidado com aqueles que causam divisões e escândalos contra o ensino, não é é o ensino que aprendestes, afastai-vos deles. Isso é muito interessante e é muito cauteloso. Porque ele diz, por que ele diz isso? Porque tais pessoas, tais crentes, tais evangélicos, tais bispos, tais apóstolos, tais pastores, não são servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles servem a quem? Aos seus próprios ventres. Um outro estudo aqui, há uns tempos atrás, nós discutíamos e debatíamos aqui esse assunto dos falsos mestres. E eu disse que eles são inteligentes. Por isso que Paulo alerta. Eles são inteligentes. Nenhum deles vai chegar diante de nenhum de nós dizendo que quer algo para o seu próprio ventre. Não, ele vai chegar dizendo que quer algo para Cristo. E é através das palavras, ele diz, com palavras lisonjas, ou seja, as palavras suaves, palavras que parecem ser de Deus. Então, ele roga para que prestemos atenção, temos cuidado, e com isso afastemo-nos deles. Madius foi muito feliz aqui em dizer que esses estudos têm feito nos acrescentar a palavra, e tem acrescentado, tem nos capacitado a compreender a Escritura Sagrada do ponto de vista espiritual e material, porque o material, toda essa matéria que nós visualizamos aqui, ela é materializada através da palavra. Está lá no princípio. Foi criado pela palavra. É a palavra que cria. É a palavra que constrói. E quando nós olhamos pela palavra, nós não podemos, não devemos conivir, ser conivente com tais indivíduos. Não é porque ele tem a igreja, estou falando de igreja no entendimento das quatro paredes quadradas, não é porque ele tem a igreja dele lá, porque ele foi um dissensor desse aqui, ele causou uma dissensão em algum lugar, criou uma igreja e agora ele fala de Cristo, ele faz um movimento bonito, e que eu vou não me desviar dele,
por consideração a ele. Aqui é claro. Considera-se pela palavra de Deus. Se o tal não estiver pela palavra de Deus, me desvio dele. Não vou afrontá-lo, não vou confrontá-lo, não vou brigá-lo, me desvio dele. No culto de terça-feira na casa do irmão Adilson, foi um momento marcante, porque eu vou abrir um parênteses e fechar, porque eu cheguei lá, tinha um rapaz sentado, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. E o irmão Adilson me apresentou ele e disse: esse aqui é o irmão Gilmar. E quando ele abriu a boca e falou, eu reconheci a voz, porque eu ouvi um áudio de um estudo bíblico, do qual ele estava, e o irmão Adilson participou. E eu ouvi ele falar no estudo bíblico. E eu examinei a fala dele no estudo. E quando ele abriu a boca e disse assim: estamos no mesmo caminho, então já somos conhecidos. Eu disse: se estamos no mesmo caminho, somos irmãos. Por quê? Porque é pela palavra que se examina, é pela palavra que se conhece. E esta palavra é inevitável que a palavra de Deus, uma vez aplicada em mim e em nós, ela não venha a produzir frutos dignos da palavra aplicada em nós. É impossível. Se um de nós, ou se algum de nós receber a palavra de Deus e esta palavra não causar em nós a transformação para gerar frutos a partir do que ouvimos, do que escutamos da palavra de Deus, é porque ela não entrou em nós. É porque aconteceu como a parábola do semeador. Ela caiu à beira da estrada e as aves de rapinas vieram e raptaram a palavra. É impossível. É impossível que a palavra de Deus penetre num coração e não transforme ele. Não tem como. Se acontecer de você olhar para um camarada dizendo crente e praticando, eu estou dizendo praticando, atos, ações controversas à palavra, é porque ele está enquadrado dentro do que Paulo descreve aqui no verso 17, 18 e 19. Amém? Glória a Deus. E a pergunta ao nosso irmão Adilson é, com referência à diaconia. O irmão Adilson esclareceu que a nossa irmã relatada aqui, por nome de Febe, ela recebeu a igreja. Ela serviu na igreja. Paulo diz isso, serva da igreja de Sincreia. Ela servia a igreja. Pela explicação do irmão Adilson, ficou na minha cabeça uma dúvida, e a pergunta é: ela era pastora, ela pastoreava, ou ela servia no apoio à igreja no ministério de Paulo, onde Paulo pastoreava? Amém? Bom, amém. Por exemplo, para nós aqui, como Ministério do Reino, o irmão Ailton, ele tem alguns encargos, mas ele não tem cargo. O encargo do irmão Ailton é maior do que o cargo, ok? Mas as divisões que nós temos aqui na igreja, nós seríamos a diaconia, o presbitério e o pastoreio. O que significa isso para nós? Significa responsabilidades. Apenas isso. Não torna o pastor melhor do que o diácono e também não torna o presbítero menor do que o pastor. Os cargos, eles são para nós identificarmos responsabilidades. Em breve nós vamos chamar alguns irmãos que já participam da nossa liderança a terem mais responsabilidades e, em alguns casos, reconhecer as suas responsabilidades. No caso do irmão Ailton, é apenas reconhecer, porque ele tem uma responsabilidade de diácono, de presbítero, mas ainda não foi reconhecido entre nós, para que a gente possa fazer divisão de responsabilidades. Adilson, então quer dizer que vai ser um espírito, como acontece em muitos lugares, de promoção? Não, não é promover. É dizer que agora
o Charles é diácono, mas o Moacir é presbítero. O que significa isso para quem está liderando a igreja? Que o Moacir tem o encargo do Charles e o dele. Ele tem o encargo de diácono mais o de presbítero. O pastor da igreja significa que ele tem o encargo do diácono, o encargo do presbítero e o encargo do pastor, de liderar. O diácono tem um encargo maior no sentido de servir, o presbítero no sentido de presidir e auxiliar o pastor a liderar uma igreja. Então, essas são as nossas funções ministeriais. Como que acontece com as esposas? Andarão dois juntos se não estiverem como um acordo? Então, se o irmão for reconhecido como presbítero da igreja, a primeira que deva reconhecer o presbitério do varão é a varoa. É a primeira que eu concordo. Realmente ele tem um chamado ao presbitério, ao pastoreio, à diaconia. Então eu sou uma com ele. Não vai ser reconhecido, nem chamada, nem usar óleo para que o óleo não seja maior que Jesus na cabeça das pessoas. Para quê? Para que ela também não seja cobrada da responsabilidade, mas ela vai ser uma cobradora da responsabilidade do marido. A nossa irmã aqui, Febe, ela era essa auxiliar, fiel, que tinha a mesma responsabilidade de talvez um homem que fora determinado, separado para o ministério. Ela também tinha, mas ela não... Por exemplo, Paulo, obviamente aqui tinha outros homens trabalhando junto, então Paulo iria cobrar a liderança masculina, mas a irmã Febe estava junto, e ela era uma auxiliar, e ela tinha voz. Uma irmã que tem ação do evangelho entre nós tem voz. Se ela tem atitude de diácono, tem atitude de presbítero, de presidir, ela tem voz. Ela é reconhecida. Não quer dizer que ela é consagrada, porque na Bíblia a gente vai ter algumas divergências sobre isso. Porque uma vez consagrado, não é para você, é para o ministério. Então aí nós podemos cobrar. Como que a liderança da igreja vai cobrar uma mulher no particular se de repente o marido não tem o mesmo encargo? Então, se o marido tem o mesmo encargo, a mulher reconhece, é a primeira prestadora de conta, é a mulher. Olha bem, você não está fazendo certo. Olha, isso daqui você se expôs muito. Olha, quando você for falar com a mulher, me chama, porque você tem que falar com a mulher na minha presença. Você entendeu? Então, a mulher, a Febe aqui, ela não traz informação se ela era casada, né? Não, o texto aqui não traz informação se ela é casada, mas é a irmã e recebe. Olha como que Paulo diz para recebê-la. Paulo ainda dá uma orientação. Olha, tem essa irmã aí que ela é serva, ela participa fielmente da diaconia. Eu vou pedir para vocês que vocês façam assim, ó, recebam ela de maneira digna dos santos. Traga dignidade. Faz um atendimento, por quê? Porque ela, como um dos colaboradores, cooperadores, como Priscila e Áquila, tem se permitido a se desgastar pela obra de Cristo, pelo evangelho de Cristo sendo pregado aí em Sencreia. Assim aconteceu lá, vai acontecer aqui. Irmão, se você tem um chamado, eu já vi muitas pessoas que às vezes tem chamado, mas eles ficam fingindo que não sabe e que não entende. Você pode ir para onde você for, no Ministério do Reino, na Igreja Batista, Presbiteriana, aonde você chegar, Deus vai dar a iluminação para o líder e vai te achar. Não tem como esconder. Eu tenho um dom, Deus tem um chamado para mim na área social, na área do ensino, mas eu quero chegar aqui, pastor, fica sentadinho ali. Vou ficar tranquilo. Você não aguenta, você se entrega. Você mesmo se entrega. Aí você vai conversando, aí o Val, ele tem o dom, né, da história bíblica, ele gosta das curiosidades. Aí vai conversar com o Val, o que é que sai? Vai conversar. Se eu vou conversar com ele, eu já pego. Se eu vou conversar com o Davi, e vamos conversando, e pastor, é porque eu não tenho chamado, meu dom assim está meio confuso e tal, mas rapaz, tem um negócio que me dá prazer na igreja. Pronto, soltou. Então nós mesmos nos entregamos em relação ao ministério. Então aqui a Verônica, ela, como não é muito legal o seu comentário lá da Atos, né?
que esposa de pastor é só a esposa do pastor, né? Mas não, é adjuntora, é cooperadora, é cobradora. Então, aqui eu louvo a Deus, porque muitas vezes nós conseguimos ter a esposa como um óculos de algumas situações, de alguma coisa que de repente você não viu. No tempo que nós tínhamos reuniões domésticas em casa, a Verônica me alertou de uma situação que eu estava meio aéreo numa situação. E a partir daquela orientação eu comecei a tomar algumas atitudes diferentes. Porque eu estava com esse camaradinho aqui do versículo 18. Eu estava meio ingênuo na situação. Eu estava meio ingênuo. A Verônica falou, olha, sim, eu vi a situação, esse comportamento dessa fulana, assim. Toma cuidado. Então, a mulher do pastor, ela tem o mesmo encargo. Por quê? Porque se andar dois juntos, e aí eu chamo a atenção aqui de vocês que são obreiro, se você tem desejado algo, e a esposa ainda não tem entendido esse chamado, não tem visto que realmente isso é o seu chamado, precisa investir mais tempo nela do que no ministério. Precisa investir mais tempo nela. Falar, deixar claro, não esconder muitas vezes a insatisfação, deixar claro da insatisfação com algumas coisas, mas falar que nós precisamos andar juntos. Amém, irmão? Respondido? Eu separei aqui o 17, 18, 19, que o Ailton já comentou muito bem. O 16 fala saudar com o ósculo santo, né? Essa era uma prática muito valorizada na igreja desses dias. Existem algumas igrejas que têm o ósculo santo como doutrina. O que é o ósculo santo? Nada mais é do que um beijo na bochecha, né? Então, um beijo na bochecha é o reconhecido por Paulo aqui como ósculo santo, beijo santo. A minha versão aqui fala sobre o beijo santo. Então, se tiver de praticar o ósculo santo, é um beijo na bochecha. Não é um beijo na testa, nem no nariz, nem na boca, nem no queixo. É na bochecha. Ok? O versículo 20 traz aqui uma referência. Como o irmão Ailton falou, ele está trazendo muitas orientações para essa seleção de obreiros. Esses obreiros aqui que têm sido usados na diaconia, no servir, na igreja, tá cumprindo. A gente como líder, né? Quando nós olhamos a obra de Deus, o ministério sendo desenvolvido, também vem as pessoas pelas quais Deus está se passando melhor pela vida dela. Deus está usando ela melhor, em vários sentidos. Seja na contribuição, seja no servir, seja no guardar a língua. No domingo, eu não sei que dia que falamos aqui sobre a recepção, alguém comentou sobre a pessoa que está lá embaixo, que dá um abraço, que recebe. Então você vê um corpo em movimento. É um abraço, é um dia que nós vamos ter aqui, em breve, ter ali os nossos guarda-chuva, para ter o nosso guarda-chuva, a hora que o irmão estiver lá do outro lado da rua. Olha, irmãos, é interessante. Você vai servir o irmão, buscar ele lá no carro dele e trazer esse atendimento, essa qualidade de servir, já vai preparando esse camarada para um culto de louvor e adoração a Deus. Muda, traz uma referência. Meu Deus, foi o Senhor que está usando, é o Senhor que está falando com aquele irmão ou com aquela irmã para fazer isso, porque não é comum, não é normal. Então, quando nós vamos fazer algo em prol do outro, eu sei que é uma linha muito fina e muito criteriosa, mas poder fazer algo que não é normal, poder fazer algo que é fora da curva, a ponto de você saber, não para orgulho, nada, nem para motivação do seu coração que é enganoso, mas que tenha ao final do seu atendimento. Não é comum ser atendido assim numa igreja, não é comum alguém fazer isso por uma pessoa. Então realmente você chegou numa igreja, e a igreja é do Senhor Jesus, porque o comum aqui para nós é normal. Esse servir na excelência, os apóstolos diziam, não, isso é comum para nós. É comum para nós pagar a conta do outro irmão quando ele não pode pagar. É comum para nós se preocupar. É comum para nós visitar o outro. Essas coisas são comuns. Aí quem chega de fora vai dizer, mas não é comum isso, mas não é comum para você que está chegando.
Para nós tem que ser comum. Para nós tem que ser algo muito comum. Servir com excelência. Nós, quando a gente fala, por exemplo, do Evangelho, quando Jesus fala assim, sobre a segunda milha, por que Jesus está dizendo dando o conselho para andar a segunda milha? Porque a primeira milha era lei. Chegar um judeu viajante na cidade, ali você tinha que ir lá e pegar a mala. Quanto tempo, qual é o espaço dali da rodoviária até o hotel que você deveria carregar essa mala para esse judeu? 1 milha. Aí Jesus fala assim, quando vencer 1 milha, agora você anda a segunda. Agora você faz a mais. Porque andar 1 milha segurando a mala, isso é regra. Isso é comum, isso é normal. Agora, andar a segunda milha não é normal. Esse é o sentimento que as pessoas devam ter quando encontrar uma igreja verdadeira. Não é comum, não é normal, mas não é normal para ele. Para nós, imagina um judeu chegando numa cidade, aí ele sabe que as pessoas ali, não sei agora te precisar a questão dos critérios para essa primeira milha, mas imagina que ele sabe muito bem, a primeira milha aqui, alguém vai vir, vai se aproximar e vai carregar. Aí chega quando vence a milha, ele vai pegar a mala, agora eu vou ter que carregar. Aí o servo fala assim, então, não precisa, pode deixar que eu vou carregar a segunda milha para você. Aí com certeza ele vai dizer, não é comum, não é normal fazer isso. Por quê? Porque é diferente, né? Então, dentro dessas orientações, a igreja que está sendo bombardeada por falsos mestres, como diz o irmão Ailton, por pessoas inteligentes, persuasivas e tal, que tem uma boa conversa, que abraça, que beija, que deixa você encantado com a coisa. Aí Paulo fala no versículo 20, mas fica tranquilo, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve. Então nós como igreja, quando nós identificamos de fato a quem nós servimos, porque existe muita igreja que não é igreja de Deus. Tem muita igreja sendo edificada que não é igreja de Jesus. Tem muita gente edificando igreja que Jesus nem sequer é o anfitrião dessa turma. Que Jesus não frequenta o culto dessa turma. Por quê? Porque o Deus dele satisfaz o estômago. O Deus dele satisfaz o ego. Satisfaz as coisas próprias deles. Por quê? Porque eles têm uma métrica, eles têm um valor e a meta não é agradar ao Senhor. E a palavra agradar vem do sentido de ser recebido ao Senhor. A ideia deles é promover. Então aí agora eu, para agradar o Charles, vem aqui, porque Deus tem uma obra na sua vida, eu vou te promover, eu vou te reconhecer diante da igreja, diante dos irmãos, para poder encantar ele. Não, se a palavra não falar com ele, eu não quero falar. Se o Espírito Santo não convencer ele, eu não quero convencer. Por quê? Porque vai ser um trabalho inútil. Vai ser um trabalho que vai me trazer enfado e canseira, vai adiantar os meus 80 anos. Vai adiantar. Então, o trabalho, conforme a palavra de Deus nos diz, qual que é? É pesado ou é leve? É leve, é suave, não tem peso algum. Todo peso já foi carregado por Jesus. Então, quando nós entendemos que nós não temos que fazer promoção, que não temos isso, não temos nada dessa parafernália que veio na estrutura e na tradição, né, muitas vezes pseudo-cristã, quando nós somos libertos, foi no domingo que eu disse isso, eu falei, o meu desejo aqui, nessa igreja, é a ponto de que as pessoas digam, para que ser crente então? Por que congregar aqui se isso não tem referido valor? Se aquilo não tem tanta admiração? Se aquilo ali não é... Não, é exatamente. A ponto de que você saiba que você vai estar e vai servir a Deus por Jesus. Pelo autor e consumador da fé. Porque quando você está sendo crente, quando você é um cristão, quando você é um salvo para Jesus, as outras coisas são acessórias. Os milagres, a Bíblia diz que correrão atrás daqueles que creem. Então, olha, tipo assim, se eu promover uma igreja a ponto de que eu fique seduzindo os irmãos para correrem atrás do milagre, eu mesmo sou o primeiro imbecil de acreditar nessa conversa. Eu sou o primeiro idiota, o primeiro ingênuo. E corram atrás do milagre, porque tem milagre no altar, tem não sei o que, tem unção saindo daqui, tem glória, tem fogo, tem não sei o que, tem nada.
É conversa persuasiva, bonita, com alguns serviços, vai lavar os pés de algumas pessoas, para o cara ficar encantado e dizer, rapaz, eu recebi uma benção. Que dia? Naquele dia. Que dia que o pastor marcou. E ele marcou tal dia e eu fui lá e eu recebi. Mas peraí, quem que está orquestrando esta igreja? Quem que está orquestrando esse culto? É o próprio. Qual que é o nome dele aqui, para não ser infiel? Cuidado com aqueles que causam o quê? Divisão. Por quê? Porque Paulo tem sido informado, eu tenho ouvido falar da obediência de vocês pela palavra. Paulo está pontuando isso, eu tenho ouvido, vocês têm sido obedientes à palavra, então cuidado, porque essa obediência pode muitas vezes você ver aí alguém com de repente fazer fogo cair do céu, e fala assim, poxa, eu estou tão obediente aqui, não está caindo fogo do céu. Estou tão obediente a Deus, de vez em quando eu passo umas necessidades. Estou tão obediente. Aí começa a seduzir, que o cara fala, não, filho de Deus não pode passar fome. Aí você vê Jesus no deserto, passando fome. E ele é o filho de Deus. O ungido de Deus chama Cristo. Ele passou fome. Por que eu não posso passar fome? Isso tem a ver com a conversa do falso, do enviado, daquele que causa divisão. Então, em breve, igreja, vocês têm sido obedientes, em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Eu ouvia muito isso no Mato Grosso, quando dizia o seguinte, só um pouquinho de tempo, só um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. Sejam fiel ao Senhor, creiam que Ele é Deus, Ele é vivo, Ele é real e Ele é justo e galardoador a todos quantos que o buscam. Perceba que Ele não é galardoador a todos quantos que fazem obras. Não é galardoador a todos aqueles que amam as pessoas. Não, isso é efeito colateral. Ele é galardoador a todos quantos que o buscam. Então, a missão principal do crente é entender que ele não pode se salvar por si próprio, que Jesus já o salvou com o sacrifício da cruz, que o Espírito Santo chegou nele e comunicou essa verdade. Agora é o seguinte, busque o Senhor. Busque a Ele. Não se canse de buscar. Por quê? Porque Ele é infinito. E nós somos finitos. Nós daqui a pouco iremos acabar. Então, em breve, o Deus de paz irá esmagar toda essa artimanha, esses ardis de Satanás contra as famílias. Né? Eu tenho visto esses dias mesmo, muito próximo do nosso ICOS, da nossa família, as famílias sendo deterioradas, os casamentos sendo quebrados. A estatística está mostrando que a mesma quantidade de divórcio no mundo está dentro da igreja. A mesma quantidade. Então nós estamos olhando para isso e muitas vezes cruzando o braço. Olhando para essas situações, porque nós sabemos que essas são investidas e muitas vezes precedem da falta de entendimento. Não precede simplesmente do seguinte, se fosse só por uma investida de Satanás, o meu casamento já teria sido acabado. Se fosse só por investida de Satanás, seu casamento do Val e da Tati já teria sido acabado, sim ou não, Val? Por quê? Porque ele não quer poupar ninguém. Mas muitas vezes o que precisa o quê? Ter a estrutura para que a gente possa resistir os dias mais e sabendo, convicto de que em breve esse Deus de paz esmagará a Satanás. E ele que tem o poder para confirmar pelo evangelho, pela proclamação de Jesus, de acordo como que revela pela revelação dos mistérios ocultos. Falamos sobre esses dias aqui, né, meu? Mistério oculto. Oculto quando? Nos tempos passados. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas sagradas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que toda a criação venha a crer nele e a obedecer a ele, que é o único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. Então, por que se preocupar com um falso Deus, né? Um falso, alguém dizer, tipo, no sentido de cuidar. Aqui fala para tomar cuidado com o falso profeta. Mas não tem orientação para tomar cuidado com Satanás.
Então, e muitas vezes, eu vou falar algo aqui que é pesado, que nem diz o irmão Ailton. O falso profeta é mais poderoso que Satanás. Porque a orientação de Paulo é essa: cuidado com o falso profeta. Não fala cuidado com Satanás. Cuidado com o falso profeta. Por quê? Porque se você vê entrando aqui, imagina, você vê entrando pela porta aí, qual que é a imagem de Satanás que muitas vezes nós temos na nossa mente? Eu vi o pastor falar aquilo no sábado lá, né? Coloca uma criança de 5 anos na cama, vai no livro de Ezequiel e leia os formatos do desenho do querubim. Aí desenha, né? As características do querubim. Aí depois que você terminar de ler como que é um querubim, aí você fala para ela assim: o querubim vai cuidar de você e apaga a luz. Porque a conversa o desenho do querubim ali é complicado. Então muitas vezes na nossa cabeça, o desenho do Satanás tem também essa ideia de um monstro, de algo que vai chegar, que vai quebrar tudo, que vai destruir. Ele é o destruidor, é o devorador, o cortador, o migrador. Então você imagina que é um negócio bem violento. Aí não, mas só que o falso profeta chega bonitinho. Alinhado, sedoso, manhoso, carinhoso. Porque se é o demônio, você fala: para trás de mim, Satanás, está repreendido. Irmãos, fecha a porta, toca esse trem daqui, porque aqui nós somos congregação dos santos. Aí chega um cara alinhado aqui, a gente fala: pô, senta aqui, querido, amado. Aí com a conversinha, ó. É isso que Paulo está dizendo. Esse camarada é pior que Satanás. Pior. Tem essa lista, né, de auxiliadores, esse episcopado aqui da igreja. E tem alguns personagens aqui que são bem interessantes. No 3 ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu, curioso, fui entender quem que eram esses dois caras. Esse casal. Por que Paulo fala que eles se arriscaram? Por que todas as igrejas dos gentios, ou seja, nós, devemos ser gratos a esses caras, a esse casal? E você vai ver lá em Atos 18, que é quando de fato eles aparecem, eles meio que moram junto com Paulo. Não lembro agora, o rei mandou um decreto que não podia ter judeu naquele momento, e eles escondem Paulo. E eles passam um tempo morando com Paulo. Ali eu creio que eles se conhecem, e eles passam a falar do evangelho, porque logo depois, um pouco mais à frente... Davi, me libera aqui, pelo amor de Deus. Um pouco mais à frente, em Atos 18, 24, diz assim: um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, que era uma das cidades mais fortes em conhecimento na época, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo, e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhes explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, os cristãos de Éfeso se animaram, pulando um pouquinho para o 28. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Cara, que interessante. Eles são brevemente citados na Bíblia, mas eles têm um papel muito interessante, porque eles ali com Paulo, eles se conhecem, eles falam de Jesus,
E logo depois, não foi Paulo que converteu de fato esse Apolo, mas foi esse casal. Esse casal que primeiro eles se arriscaram salvando a vida de Paulo, e depois a Bíblia fala que eles estão em viagem juntamente com Paulo, e Paulo sai, vai para outros lugares, e eles ficam ali na sinagoga e eles observam esse Apolo. Um cara que falava muito bem, usando até o exemplo do profeta, né? Falava muito bem, tinha tudo, porém, ele tinha um conhecimento vago. Ele tinha um conhecimento vago. Ele sabia o que estava na Escritura. Falava muito bem, mas não tinha a essência do Espírito falando através dele. E esse casal é incrível porque eles não esperaram ninguém dar uma ordem para eles. Não esperaram Paulo, que era o cabeça, vamos dizer assim, falar, ó, converte esse cara. Não. Eles vendo isso, eles falam, vem cá, vem na minha casa e agora eu vou falar para você. Um cara que a Bíblia deixa claro, instruído, falava muito bem, vindo de Alexandria, mas ele falou, ó, esquece tudo isso daí que você aprendeu. Deixa eu te mostrar agora o caminho verdadeiro de Deus. E graças a isso, esse cara depois ele vai na igreja de Acaia e ele começa a derrotar os argumentos provando que Jesus era o Messias. Isso é muito legal. É breve a passagem desses caras, mas eles têm um papel muito grande. Por isso que Paulo fala, eu sou grato a eles, porque eles me salvaram, e todas as igrejas dos gentios. Porque através dele, Apolo acaba entendendo. E Davi, me socorre de novo aqui. E um outro cara, isso aqui não está na Bíblia, mas eu quero acreditar, tá? Se for heresia, deixa, mas eu quero acreditar. Diz assim no 13: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quem é Rufo? Rufo aparece, ele também é mais curto ainda. Você vai em Marcos 15, se não me falha a memória. Marcos 15. Ó, achei. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo. Esse Simão foi o cara que foi obrigado a ajudar Jesus na crucificação, a carregar a cruz de Jesus. A Bíblia não conta, eu pelo menos não achei a história desse cara e nem muito menos a história de Rufo. A Bíblia fala que Rufo era filho de Simão e Rufo era eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe. Isso não está na Bíblia, que eu falei, eu quero acreditar. A Bíblia conta que o rapaz estava passando e ele foi obrigado, ele nem sabia o que estava no rolo da história, mas ele teve que ajudar. Por que eu falo que eu quero acreditar nisso? Porque toda vez que nós temos um encontro de fato com Jesus, a nossa vida muda. Aquele cara, depois que ele ajudou Jesus, ele voltou para casa, mas ele voltou diferente. Porque eu quero acreditar, bicho. É impossível você estar do lado de Jesus, vendo de fato a expressão do amor na hora que ele está carregando a cruz, indo até um monte. Aquele cara, ele deve ter aprendido tanto sobre o amor de Deus, sobre quem era de fato Jesus, que ele pode até ter mudado a casa dele, a ponto do filho dele, a descendência dele, Paulo dizer, um eleito no Senhor, juntamente com a sua mãe. A Bíblia não deixa claro, mas eu quero acreditar nisso. Que no momento em que você encontra Jesus, as coisas na sua vida mudam tanto, que elas não param só em você. Ela pega a sua geração e os seus descendentes. E que ela vai chegar na ponta, na vida de outras pessoas e vai ser abençoado. Isso é muito legal, eu quero terminar aqui, meus. Amém. Glória a Deus. Vou ficar em pé, parecia que está acabando. Gente, eu quero falar só uma coisinha que eu vivi essa semana, isso mais precisamente no domingo. Eu estava lá em Curitiba e meus parentes lá pertencem a uma igreja, uma denominação aí bem conhecida e já bem tradicional, bem rígida mesmo. E houve uma
negócio que eu fiquei impressionado com o que aconteceu. Então, eles estavam indo para a igreja, se preparando, porque era ceia, domingo. E aí tinha uma tia minha que ela chegou e falou assim, eu não vou hoje. Falou para os outros tios, hoje eu não vou, porque hoje é a ceia e eu não consegui o voto. Então, se eu não consegui o voto, então eu não posso tomar a ceia. E aí eu questionei, mas como assim? Ele falou assim, não, porque o missionário deixou uma ordem que todos os dias da ceia, todo domingo, final do mês, vai ter, as pessoas têm que dar um voto, e esse voto recebe um envelope, que está escrito no envelope, ela me mostrou para mim, voto da Santa Ceia. Então se coloca lá naquele envelope, o voto mínimo é de R$10. E ela estava passando por um momento difícil, estava desempregada, o marido separou, então ela não tinha condições de ter esses R$10. Então ela não ia porque ela não podia pagar o voto e não podia tomar a ceia. Então ela não estava indo por essa razão. Aí o meu tio pegou e falou para ela, não, R$10, então toma aqui os R$10 e vamos com nós. Aí como eu já estava estudando essa palavra aqui, né, durante esses dias todos, aí eu lembrei desse versículo aqui, e eu não consegui ficar calado, eu tive que ler para eles e mostrar isso daqui. Esse verso 17. Eu fui logo na veia, né? Eu falei, olha, então vocês prestem atenção, o que a Bíblia está dizendo a respeito desse missionário que deixou essa norma para vocês seguirem. Está escrito assim, rogo-vos, queridos irmãos, que tome muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculo e doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. Então, se ele deixou esse legado, mas olha o que a Bíblia está dizendo para você fazer com ele. Tome cuidado. Porque isso daí, falei para ela chama Nilza. Eu falei, Nilza, toma muito cuidado. Por quê? Porque você está pagando a ceia. Você está pagando o corpo e o sangue de Jesus. E o valor por R$10 é muito pouco para você pagar para tomar a ceia que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então isso é um obstáculo que ele está colocando no teu caminho, onde você, na situação financeira sua, você não pode tomar a ceia por causa de R$10. Mas tem pessoas, ela fez um voto, quando isso veio lá, quando isso aconteceu, cada igreja, depois eu fui saber, para cada igreja, a pessoa fazia um voto. Então vamos colocar, ela fez um voto de R$10, mas o meu tio fez um voto de R$100. A minha tia, que é a esposa desse meu tio, fez um voto de 50. Então todos a ceia, eles têm que levar esse valor aonde eles se comprometeram. Eu falei para ele, quanto tempo faz isso? Ele falou, já faz 16 anos que nós faz isso. Então, é uma coisa assim, como a gente está falando de questão, cuidado com esses tipos de gente que existe nas igrejas aí. Gente, é igrejas aí que, só de eu falar missionário aí, acho que você já deu para saber quem que é, né? Então, ele deixou esse legado aí há 16 anos atrás, e ele já faleceu, e o povo continua fazendo isso. E isso é uma coisa assim, eu mesmo fiquei ali, e depois quando eles voltaram, que eu tive que sair, eu não fui na igreja esse dia, eu até queria ir, mas eu tinha outro compromisso com meu irmão lá e eu não fui. Quando eles voltaram, nós começamos a debater de novo nesse assunto, e nós ficamos lá até 1h da manhã, das 10 até 1h da manhã, debatendo nesse assunto, e aí ele foi soltando tudo. Eu falei, a Bíblia diz que se isso aí for um obstáculo para vocês, fuja disso, corre. Eu peguei e perguntei para ele, está sendo fácil para você pagar esse voto de R$100 mensal? Ele falou, é muito difícil, porque a gente já dá o dízimo, a gente oferta,
e depois tem esse voto ainda. Então eu só estou colocando aqui para a gente saber o nível de pessoas que tem aí fora e que às vezes a gente não conhece, né, a fundo como que é. Então tem gente aí vendendo para mim, vendendo a Santa Ceia. Forte. Que Deus salve os ingênuos, em nome de Jesus. Amém? Louvo a Deus por estarmos aí concluindo esse capítulo, esse livro, essa carta de Paulo aos Romanos. No domingo, no culto, nós vamos anunciar o próximo livro que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Dar também uma agenda especial no feriado de Natal e Ano Novo, em relação a algumas coisas daqui da nossa igreja. E que o Senhor nos conserve com esse entendimento de buscar a Deus cada vez mais pela palavra. Então, vale a pena. Porque eu quero terminar aqui essa reunião aqui com essa palavra de oração, né? Uma palavra de oração sem fechar o olho, dizer vale a pena. É mais um pouquinho de tempo, porque em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés. É em breve, não é agora. É em breve. Só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não vai tardar. Isso é uma convicção que todo crente tem que ter. Hoje pode ser meu último dia. Hoje pode ser meu último dia de estudo da palavra. Pode ser o último dia de evangelismo, o último dia de fazer tantas coisas, mas manter firme na vocação que Ele nos chamou para poder servi-lo de corpo, alma e espírito. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, que vocês possam aqui contribuir também com esse projeto, com esta casa, e vamos terminar aqui com um aplauso ao Senhor. Amém.